Olá, como vão as senhoras e senhores? Eu espero que todos estejam bem e vamos direto ao assunto. O assunto hoje é polêmico. E começa o vídeo com uma pergunta. Vocês acham que é possível trazer de volta à vida aqueles que já se foram? Até pouco tempo atrás, isso dividia as pessoas entre aqueles que eram céticos e abraçavam mais o racionalismo e a ciência e aqueles que eram menos céticos ou não eram céticos, tinham fé e relembravam passagens como, por exemplo, aquela de Lázaro, que já havia partido de entre nós e teria sido então ressuscitado. Bom, agora parece que religião e ciência estão cada vez mais concordando a respeito desse assunto, porque agora a ciência também está dizendo que é sim possível trazer de volta à vida aqueles que já se foram. Vamos ver um pouquinho dessa matéria aqui e vocês vão entender tudo. Cientistas, segundo a chamada aqui, está dizendo, estão revertendo o fim da vida em feito surpreendente, trazendo olhos que já findaram sua vida de volta a essa vida. Olhos de volta à vida? Bom, eles estão falando de olhos. Eu já vou explicar a matéria, mas antes vamos fazer uma pequena divagação. Vamos filosofar um pouco através de mitos e lendas e até da literatura, como por exemplo a literatura que nos trouxe ao conhecimento a história de Frankenstein, de Mary Shelley. Frankenstein, para quem não conhece, eu coloquei aqui algumas imagens na tela, era esse monstro aqui feito de várias partes humanas. O que quer dizer isso? O seu criador, que era o Dr. Frankenstein, porque o nome do monstro não era esse, o Frankenstein era o sobrenome do doutor que criou essa criatura, Dr. Frankenstein estava obstinado por trazer de volta à vida aqueles que já tinham ido. E como é que ele fez isso? Ele passou a juntar várias partes diferentes, de corpos diferentes, costurando-os e criando essa criatura. Então ele pegava o tronco de uma pessoa, os braços de outra, a mão de outra, a cabeça de um terceiro, o cérebro de um outro ainda e assim por diante. Então ele, costurando essas partes, fez essa criatura monstruosa, conectou ela com cabos de energia, na ficção evidentemente, e aí um raio cai no maquinário dele e com essa energia o monstro teria voltado à vida. Muito bem, então essa é a historinha de Mary Shelley. Isso nos faz lembrar aquela outra história também, uma história de Stephen King. Stephen King já era um pouco diferente, mas não tanto. Tanto Stephen King quanto Mary Shelley se inspiravam em histórias ocultistas, que falavam aí de coisas que a maioria das pessoas nunca sequer ouviu falar, a não ser através da ficção. Na história de Stephen King, que inclusive virou filme, e até mesmo uma música dos Ramones, Pet Sematary, na história dele existia então um campo considerado como sagrado, se não me falha a memória, era um cemitério indígena, onde, caso um animal fosse enterrado após o seu passamento, ele voltaria à vida, só que ele voltaria com uma personalidade diferente, que é aquilo que passou a acontecer com os personagens do filme e do livro, que eram também pessoas, ou seja, as pessoas que eram levadas para lá, quando retornavam de lá, com a vida restaurada, não eram mais as mesmas personalidades. E aí, isso tem a ver com Frankenstein e nos traz de volta a esta situação. Vamos relembrar o que diz a matéria, que esses cientistas, isso aqui não é brincadeira, tá pessoal? Isso aqui é um fato real, um experimento científico real, em que eles despertaram olhos que já não tinham vida, trouxeram de volta à vida novamente. Vamos ler a matéria e aí vocês vão entender por que eu estou falando de Frankenstein. Porque nós estamos falando de partes humanas que os cientistas estão trazendo de volta à vida. Por exemplo, aqui especificamente de um olho. Então Frankenstein era o olho de um, a perna de outro, o tronco de outro, os braços, etc., cada um de uma pessoa diferente. E isso tem a ver com a ideia do Pet Sematary. Vamos coligar tudo agora. Vamos lá. Então, os cientistas inverteram o passamento das pessoas. Essa palavra aqui é proscrita, vocês sabem, por isso eu não digo ela, aqui no YouTube não pode. Então, os cientistas inverteram o passamento, trazendo os olhos de volta à vida. Olhos retirados de doadores de órgãos, 5 horas após o seu passamento, responderam à luz
enquanto a atividade elétrica vista apenas nos vivos era registrada. Atividade elétrica. Lembre da história do Frankenstein. Um raio cai, então a eletricidade passa pelo corpo e retorna à vida aqueles órgãos, né, que não estavam mais vivos. Os autores disseram que levanta a questão de saber se o fim, né, da vida encefálica, como é definida atualmente, é verdadeiramente irreversível. Será que é mesmo irreversível? Então, o fim da vida cerebral é quando alguém não é mais capaz de sobreviver sem suporte de vida, incapaz de respirar por conta própria. É considerado irreversível e, portanto, uma pessoa é declarada como passada, ela não está mais conosco. A ciência demonstrada pela equipe pode ser usada para estudar outros tecidos do sistema nervoso central, como o cérebro ou a coluna vertebral. A autora principal, doutora Fátima Abbas, do Moran Eye Center da Universidade de Utah, disse o seguinte, abre aspas, preste atenção, conseguimos despertar células fotorreceptoras na mácula humana, que é a parte da retina responsável por nossa visão central e nossa capacidade de ver detalhes finos e cores. Em olhos obtidos até 5 horas após o passamento de um doador de órgãos, essas células responderam à luz brilhante, células coloridas e até mesmo flashes de luz muito fracos. Então, é mais ou menos o princípio de doação de órgãos, é onde você pega um órgão de alguém que já se foi, e você, mais ou menos como na história do Dr. Frankenstein, você tira o órgão de uma pessoa e coloca em outra. Só que isso é muito diferente de você pegar várias partes de uma pessoa, de várias pessoas que já se foram, não existe mais nenhuma parte dessas que estaria viva, e você junta todas elas e faz uma criatura totalmente única e tenta insuflar a vida ali. Vocês acham que isso não está sendo feito? Esperem um pouquinho. Esse estudo publicado na revista Nature, né, segue a Universidade de Yale dando vida aos cérebros de porcos passados já em 2019. Os cientistas conseguiram ativar a circulação sanguínea dos enormes órgãos 4 horas após o abate dos animais. Mas o que eles não conseguiram fazer, como os da Universidade de Utah conseguiram, é criar comunicação entre os neurônios, ou seja, despertar uma espécie de atividade cerebral. Então eles conseguiram pegar esses primeiros ali, né, os dos porcos, eles abateram os animais, 4 horas depois de findada a vida, já não tinha mais circulação de nada, eles conseguiram reativar os órgãos separadamente, eles começaram a pulsar e mostrar atividade de vida novamente. Mas esse aqui é diferente, é um passo a mais. Então a equipe de pesquisa foi capaz de reviver os neurônios sensíveis à luz no olho, mas as células não estavam em comunicação com outras células da retina. O tecido atrás dos olhos que coleta luz envia as imagens para o cérebro. Eles descobriram o quê? O que estava faltando? Oxigênio. Então a falta de oxigênio é que não permitia a vida plena disso aí. Bom, aí é um blá 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 aqui que vai repetir mais ou menos as mesmas coisas, vou deixar o link para vocês, mas onde é que eu quero chegar com isso aqui? Eles estão, então, passando a descobrir agora meios de trazer de volta à vida partes do corpo, uma parte muito complexa, como por exemplo o olho. Se o olho é possível trazer de volta à vida, como órgãos de menor complexidade já foram trazidos antes, como por exemplo aqui, como nós citamos das universidades que conseguiram despertar órgãos internos de porcos de volta à vida, né? Então eles estão cada vez mais próximos de conseguir despertar novamente à vida qualquer parte do corpo humano, né? Então cada vez eles estão avançando para um órgão mais complexo, conseguindo reviver isso. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem imaginava que um órgão, depois de 4 horas sem atividade, podia ser despertado, mas não é que não sabiam, é que talvez não prestaram muita atenção, porque, de uma certa maneira, no transplante é isso que se faz. Só que, agora vamos... Por que eu citei aqui o Pet Sematary? Porque quando você começa a fazer experiências com partes do corpo humano buscando a ideia de que eles podem ser trazidos à vida, que a gente tem que sempre cuidar com as palavras aí para não cair no algoritmo.
quando você pode trazer eles à vida individualmente, sem que eles estejam conectados a um outro corpo humano, através de um transplante, né? Então aqui o olho foi despertado sem que ele fosse transplantado para um corpo ainda vivo, é diferente, porque o corpo ainda vivo, ele possui uma alma, uma personalidade, se você não acredita em alma, ele possui uma psique, um alguém controlando aquele corpo, né? Uma inteligência controlando o corpo. Agora, quem é que controlaria esse olho, né, que vem de volta à vida e ele está sem a personalidade que o controlava anteriormente? Não há mais cérebro, não há mais boca, não há mais corpo, só o olho. Então, o que é que está controlando? É apenas um impulso elétrico? Ou nós poderemos futuramente ver a história do Frankenstein sendo testada e realizada, um ajuntamento de várias partes de corpos sendo reavivados? Mas aí, se forem várias partes de corpos diferentes, haveria uma personalidade, uma inteligência controlando-a? Então são perguntas aí que estão sendo feitas que fazem lembrar coisas como aquela que está no livro das Revelações, capítulo 9, agora não me lembro o versículo, mas que fala daquelas pessoas que desejariam o fim da sua existência, mas não a alcançariam mais, que o fim da sua existência fugiria delas, né? Então a ciência, mais uma vez, como eu tenho dito, ela tem apenas um pedal no carro. Não existe mais o pedal do freio, é só o acelerador. As pessoas não estão mais parando para questionar coisas morais, as pessoas não estão mais nem se opondo a isso, só estão ouvindo e lendo de uma maneira apática, porque parece que pensam assim que não há mais gente. De uma certa maneira, acho que todos nós pensamos assim de uma forma coletiva, né, que a ciência tem se multiplicado, e isso representa uma chave de virada muito grande na história da humanidade, que vai nos mudar ou mudar aqueles que estão destinados a serem mudados, né, de forma irreversível. Isso aqui, pessoal, eu só trago para vocês para que vocês pensem, quem é que controlaria um corpo cuja a alma, para nós que acreditamos na existência da alma, cuja alma já o abandonou? Quem é que poderia controlar? Eu achei a matéria interessante, foi enviada aqui por uma amiga, trouxe aí para vocês, espero que vocês aproveitem, reflitam, nem tudo eu vou falar, sobre isso eu falo com bastante profundidade na comunidade fechada, quem já está um pouquinho mais avançado já sabe o que eu quis dizer com isso aqui, e é isso, pessoal, prestem atenção nas mudanças que estão acontecendo, isso aqui, conforme sai, eu já trago para vocês imediatamente, na sequência, esse tipo de informação. E o avanço aí está sendo muito rápido, e isso aqui é só o que vem à superfície. Imagina o que está sendo feito nos bastidores. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.